Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, a live de hoje. O tema é sobre visagismo, uma live surpresa, porque recebi muitos pedidos para falar sobre esse tema de visagismo e eu vou fazer uma aula, uma super aula de conteúdos que eu coloco no meu curso sobre como encontrar a sobrancelha perfeita para fazer na minha cliente um microblading ideal, um projeto ideal de sobrancelha para minha cliente. Então, eu vou passar uma aula, uma apresentação. Eu quero saber quem está comigo aqui na aula de hoje. Quem está aqui comigo no Instagram, vem para o meu canal do YouTube, que é Gabriela Fortuna, onde eu vou passar a aula de hoje aqui para vocês, para fazer a apresentação. Para assistir, só aqui comigo no YouTube que você vai conseguir ver, tá? Espero vocês aqui no meu canal. Tudo bem? Quem está aqui comigo no YouTube já? Qual que é o projeto ideal para cada cliente, né? Que a gente tem que respeitar o visagismo da nossa cliente, como encontrar a sobrancelha ideal, desenho ideal segundo o rosto dela para que seja natural, né? Que isso é muito importante. Então, a gente não pode fazer o mesmo estilo de sobrancelha para todas as clientes, ainda mais quando a gente trabalha com realismo. A gente tem que fazer um desenho projetado, personalizado para cada cliente, né? Boa noite, Mara, tudo bem? Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Vocês são de onde? Já são profissionais? Tudo bem? Boa noite. Eu vou começar a explicar. Jéssica, boa noite. Para essa aula é preciso ter bases de como fazer ou vai explicar do início? Eu vou explicar do início de uma maneira fácil, tá? Como que você pode encontrar o desenho ideal para sua cliente, utilizando ferramentas fáceis de encontrar também. Como que você vai fazer o projeto ideal de sobrancelha para sua cliente, tá? Fácil, sem complicações, sem precisar ficar fazendo diversas contas, tá bom? E você vai conseguir encontrar a sobrancelha ideal para todas, tá? Antes de fazer o seu trabalho. Então, essa é a intenção, aprender de uma maneira descomplicada. Como que eu posso fazer um trabalho realista, bonito, adequado para minha cliente, sem que eu demore muito tempo ali no visagismo, né? Quem trabalha com micropigmentação sabe que a gente tem que fazer um projeto, ter o domínio desse visagismo, de fazer o design, porque a gente vai corrigir assimetrias antes de começar a fazer micropigmentação, porque às vezes a cliente, a maioria, eu também tinha, minha sobrancelha era uma diferente da outra, a maioria de nós, né, temos um lado que tem mais fio que o outro, e a gente tem que conseguir deixar as duas o mais simétricos, o design mais simétrico possível, para que a gente possa fazer o micropigmentação, né, microblading, que vai durar 1 ano praticamente ali no rosto dela, então tem que ter esse cuidado. E o ideal para você ser um destaque como profissional é você fazer de acordo com o estilo da sua cliente, o perfil da sobrancelha dela, para seguir a naturalidade, não mudar totalmente o estilo da sobrancelha dela ou fazer todas as sobrancelhas iguais, o mesmo projeto, né? Tudo bem? Então, quem está entrando, a gente vai começar ainda a aula, tá? Edielen de Macapá já trabalha há 4 anos, tem 1 ano que se dedica só à sobrancelha. Parabéns. O ideal é a gente fazer em máximo 20 minutos, conseguir fazer um projeto que é descomplicado, tá? Encontrar os pontos principais, que é o que eu vou falar para vocês na aula de hoje, como encontrar esses pontos principais na sobrancelha e como traçar o projeto de uma maneira fácil para todas as clientes, segundo o perfil, o estilo delas, tá bom? Boa noite, tudo bem? Ana Alves está adorando, fico muito feliz, viu? Muito feliz que vocês estejam gostando. Então, sempre me mandem lá um comentário, o que vocês mais têm de dúvidas, que eu vou preparar mais conteúdo para vocês, tá? Para vocês aprenderem mais. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês possam ver a aula de hoje, tá bom? Dani, tudo bem? Seja bem-vinda, Dani. Boa noite, Girlaine, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. O tema de hoje, então, visagismo, ok? É uma live surpresa que ela não estava programada. A gente tem uma série de 10 lives e essa é a 10ª, não é a 11ª, é a live surpresa. Então, vai ser um total de 11 lives, tá? Que a gente vai ter. Então, um pouquinho mais sobre visagismo, que eu já falei sobre design de sobrancelha, foi nossa aula 2, onde eu falei sobre design, e hoje a gente vai falar, então, sobre visagismo. Eu estou aqui acompanhando vocês, aqui com o iPad do lado, que quando eu passo a apresentação eu não consigo ver as perguntas, mas aqui do lado é onde eu vou olhar, se vocês tiverem o iPad,
e eu vou conseguir responder, tá bom? Vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Microblading nanobrowns é meu método exclusivo de trabalho, meu método de fio realista, com que tem muitos passos importantes no método, um passo a passo, que tem que seguir para a gente conseguir o realismo no nosso trabalho, tá? E o visagismo, com certeza, é um passo muito importante, que a gente tem que dominar para que a gente consiga fazer um trabalho desde do design, o fio, a cor, tudo, né? A cicatrização perfeita, um fio bonito, cicatrizado, fino, delicado, que a gente está em 2021, então a gente tem que procurar sempre se aperfeiçoar, né? E hoje em dia a gente sabe que é muito fácil a gente conseguir desenvolver um desenho de fio mais avançado. Eu publiquei no meu YouTube, está lá no meu canal, um passo a passo de desenho de fio no lápis, de treino de fio avançado, básico, para quem ainda não sabe, gostaria de aprender, vai lá aprender comigo, deixei um vídeo lá, para quem ainda não sabe. E a última aula que nós fizemos foi desse mesmo fio avançado, o fio básico, na pele artificial, foi o que eu falei ontem para vocês. Como treinar com a lâmina U e com a lâmina chanfrada. Eu mostrei o passo a passo, qual que são os erros cometidos, por que o fio expande, também comentei na aula de ontem, tá? Então, aqui, o que é importante? A gente manter o design, o estilo da cliente que ela tem de sobrancelha e melhorar os pontos, melhorar onde precisa. Por exemplo, falha, tem aqui no ponto alto, né, na cauda a gente vê uma falhinha, onde a gente tem que fazer mais fios aqui com a microblade. E o design, sempre escolher de acordo com o perfil da cliente e o estilo dela. Junto com ela, a gente faz essa avaliação. Então, aqui, essa cliente, né, a foto, a gente percebe que o início da sobrancelha dela, aqui o antes, esse lado ele era mais retinho, né, os fios são bem ascendentes, e o outro lado os fios já estão transitórios, eles já estão mais deitados. Então, junto com ela, foi que a gente definiu o que ela prefere, o início mais quadradinho, com esse efeito de fio ascendente, mais retinho, ou deitado. E o estilo dela, ela me pediu, ela falou, quero quadrado. Então, tem como a gente deixar o início quadrado, natural, com microblade, aquele fio fino, bonito, delicado, e que não vai ficar pesado, né? Que vai ficar quadrado e natural, tá bom? Melhorar o ponto que precisa, que falhas, e preencher, né? Fazer os fiozinhos na frente, onde foi feitos aqui, mais retinhos, para ficar igual ao outro lado. Então, como que é o passo a passo desse design ideal, tá? Eu sempre trabalho com paquímetro, tá bom? Trabalho aqui com paquímetro, que é meu instrumento de trabalho. Vou voltar na foto. Ó, paquímetro. Aqui está em espanhol, porque a gente acabou de fazer a mesma aula em espanhol. Então, aqui esse slide, por isso que está como encontrar o design ideal para cada cliente. Quem ainda não conhece o paquímetro, eu gosto muito de trabalhar com ele. É uma régua, né? Então, aqui a gente consegue ter exatidão nas medidas de um lado, transferir para o outro, no comprimento, ponto alto, né? Quanto que tem aqui na cauda, a grossura da sobrancelha. Então, a gente consegue ter mais exatidão na hora de fazer o projeto para nossa cliente, tá bom? Além do paquímetro, claro, a gente tem outros instrumentos que é mais para quem ainda não tem, está começando, ou quem gosta de trabalhar com linha, eu também vou mostrar como é possível trabalhar com linha, tá? E vocês podem treinar no boneco, por exemplo, ou podem treinar com uma régua no papel a fazer aqui o que eu vou passar nos vídeos de hoje, tá? Agora aqui, olhando na foto, a gente consegue ver, dá para ver que a sobrancelha tá uma mais alta que a outra, dessa modelo que eu tô mostrando na foto, porém ela não deixa de ser linda, maravilhosa, tem um olhar expressivo, tem uma sobrancelha bonita, né, mais grossa, ela é larga aqui, ela é comprida, e fica super bonito porque ela tem um olho grande, combina super bem com o olho dela. O que é importante a gente ver, então, quando a gente vai fazer um projeto, desenhar uma sobrancelha ideal? Encaixar no olho da nossa cliente, né? Então, as medidas que a gente vai fazer, de acordo com aqui o osso do nariz, eu vou mostrar para vocês como encontrar os pontos, o ossinho do nariz, ok? O final do olho, a sobrancelha vai encaixar aqui junto com o final do olho, e a gente vai fazer as correções dentro do possível para não alterar o que é natural da cliente, não descaracterizar o perfil dela. Então, a gente percebe que aqui ela tem uma mais alta que a outra,
E a gente, o que pode fazer? Antes de começar, perguntar para ela, óbvio, qual lado que ela gosta mais, né? Porém, o que a gente não pode fazer é, se ela gosta desse lado, eu tirar completamente essa parte de baixo para poder subir só um lado, eu ajustar só um lado. Porque se eu subo na micropigmentação esse lado aqui, a gente vai ver um pigmento aqui em cima, depois que vai ir clareando, ok? A sobrancelha aqui por baixo foi afinada, então o pelo dela ia diminuir de um lado só e o outro ia ficar com bastante volume. E quando começasse a clarear, a gente ia ver a diferença daqui do pelo dela, tá? Então aqui, o que deverias fazer? De abaixar minimamente esse lado, ok? E subir um pouquinho por aqui, para tentar equilibrar, ou manter assim, isso a gente sugere para a cliente antes de fazer o projeto. Ou a gente mantém, preenche. Claro que ela aqui, eu não faria nada, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai encontrar os pontos. Ela tem a sobrancelha perfeita, no máximo fazer uns fiozinhos aqui por cima, claro que tá maquiada, né, também. Mas era super bonita, tá? Então, como encontrar os pontos principais da cliente? Aqui, o primeiro passo, a gente tem que encontrar 3 pontos principais, ok? Que vamos dar, na verdade, 4. Primeiro, ponto central, ok? Esse ponto central, ele vai passar bem no meio, uma linha que passa no meio do nosso rosto. Ele passa no meio do nariz e no meio do lábio, é o ponto central. Muitas vezes o nariz da cliente pode ter o nariz tortinho, mais para um lado, mais para o outro, ok? O meio do nariz vai ser bem no meio dessa cartilagem da cartilagem do nariz, que vai pegar o centro do lábio. Fica bem entre os 2 arcos do cupido. Aqui que a gente vai traçar essa linha central. Que ela pode ser feita tanto com paquímetro, ok? Quanto com a linha. Depois que a gente encontrou o ponto central dessa linha, a gente vai encontrar o início da sobrancelha, o ponto inicial. Então, quanto mede? Aí entra o paquímetro. Do ponto central para o ponto inicial. O que é o ponto inicial? Opa, aqui é a prática, que eu já vou mostrar. O que é o ponto inicial? Onde vai iniciar a sobrancelha, ok? Então, quanto tem de medida aqui e para o outro lado, do ponto central para a sobrancelha do outro lado, tem que ter a mesma medida para que as duas estejam começando iguais. Logo, a gente vai encontrar ponto final. Ponto final, como que eu vou encontrar? Tanto paquímetro ou linha, vai passar o paquímetro no meio aqui do lábio, cantinho do nariz, e vai passar bem na lateral do olho da cliente, onde a gente vai marcar o ponto final. Quer dizer que é o limite até onde eu vou chegar com a cauda da minha sobrancelha, tá? Se ela passar daqui, da cauda, ela pode ficar negativa, com o olhar entristecido. Então, aqui é o limite, até aí que eu vou fazer o projeto dela. E depois, então, tem o meu ponto inicial, ponto final, ponto alto, que é o ponto de arqueamento, até onde que ela vai arquear, e daqui ela vai começar a descer a cauda para o ponto final. Então, ela vai subir o arqueamento até o ponto alto, linha de baixo, subiu até o ponto alto, daqui desceu para o ponto final. Opa! Encontrei esses pontos, eu posso começar já a traçar a linha, o projeto da sobrancelha. Então, esses são os pontos principais, ok? Para a gente passar o traço na sobrancelha. Agora aqui, se ela não tem ponto alto, ok? Minha cliente, ela tem um lado diferente do outro, ponto alto, um lado mais fio que o outro. A gente vai manter sempre o lado que ela gosta mais, se é o mais arqueado ou se é o menos, ok? E o que é importante também, do ponto inicial para o ponto alto, não pode estar dividido, ok? Do comprimento. Ponto inicial até o ponto final. Por exemplo, tenho 6 centímetros. Eu não posso dividir do ponto inicial ao ponto alto 3 e daqui 3. A gente não pode dividir. Sempre ponto inicial, ponto alto, vai dar mais ou menos 65% da sobrancelha, ok? E a cauda vai ser sempre menor, tá? Então, tem gente que pega essa medida aqui, olha, do ponto alto, medindo do ponto inicial, quando encaixa o paquímetro no ponto inicial. E outra parte do paquímetro que vai encontrar o ponto alto vai se basear pela parte de fora, pela borda de fora do olho aqui da cliente. Também pode ser feito assim. Então, é um ponto no início, o outro ponto bem aqui para a cliente olhando para frente, você vai encontrar na lateral da bolinha do olho, tá? Essa é uma maneira de encontrar. Se não encontrar assim, com ele por cima da sobrancelha, você pode também com a linha e traçar aqui. A linha, ela vai passar praticamente do lado da bolinha do meio do olho, por ali, ok?
Agora, tem outra maneira de encontrar, que tem gente que faz conta, também é uma dica, tá? Um jeito de encontrar esse ponto alto, que é como que é essa conta. Você vai pegar quanto deu do ponto inicial para o ponto final, que é o comprimento aqui, ponto inicial para o ponto final. Por exemplo, deu 6 centímetros, ok? 6 centímetros o total, divide por 2, dá 3. 3 centímetros, acrescento mais 1 centímetro, vai dar 4. Então, 4 centímetros do ponto inicial para o ponto alto e o restante, 2 centímetros, vai ser a cauda, tá? Anotar essas dicas importantes. Então, são 3 maneiras diferentes de você fazer o design da sua cliente encontrando os pontos, tá bom? Agora, eu vou mostrar como que a gente traça com a linha, se você quiser encontrar esses pontos com a linha, tá? Bem-vindas a todas que estão chegando. Vou dar o play aqui no vídeo, tá bom? Vamos começar aqui. Ponto central, então, olha só, entre as duas sobrancelhas. Esse vídeo aqui, meninas, é um vídeo do nosso curso online que a gente tem de design. Então, aqui tudo o conteúdo que a gente tem lá no nosso curso de design, que ensina, claro, design, visagismo, rena, mas é um vídeo da parte do design, tá? Então, aqui a gente vai se basear no ossinho do nariz, ok? Quanto deu no ossinho do nariz para traçar, então, aqui os 2 pontos, e depois você pode checar as medidas de um lado e do outro, para ver se estão iguais, para traçar as linhas. Para conferir, né? Você pode vir com o paquímetro depois e conferir essas medidas das linhas. Agora, com a cliente com o olho aberto, vai traçar aqui a linha que sai da lateral do nariz até o cantinho do olho, ó, que vai ser o final da sobrancelha. Ok? E o ponto alto, então, a gente vai se basear no lado que tem mais fio ou no lado que a cliente gosta mais, onde é mais arqueado ou menos, tudo depende do estilo dela, tem que sempre perguntar. E quando ela já tem, então, o ponto alto, a gente vai conferir se está ok, as medidas, se ele não está dividido no ideal desse lado, e transferir para o outro lado, ok? Ponto alto, então. Tendo esses 3 pontos em cada sobrancelha, é o momento da gente unir os pontos aqui e fazer o projeto ideal, deixando os 2 lados com a mesma grossura, com a mesma altura, tá? Então, como unir esses pontos? Vou mostrar aqui para vocês. Depois que eu encontrei, então vamos ver aqui no boneco como que a gente vai unir esses pontos aqui. É uma dica também, tá? Que vocês podem fazer tanto a mão livre, quanto fazer com a linha. Então, já foi encontradas as medidas, ponto final, de acordo com o nariz. Prática que vocês podem fazer numa boneca também, depois que até pegar a prática antes de atender, quem ainda tem dificuldade de fazer o design. Então, uma dica, a linha que vocês podem usar para ficar fácil de deslizar ali, pode ser um fio dental, tá? Se não é o fio dental, não é o indicado para fazer depilação. Eu digo para transferir a linha, fazer as medidas ali dos pontos com a linha. Pode ser um fio dental encerado. Você passa o lápis preto de maquiagem ou lápis dermatográfico e só tocar na pele que ele vai transferir a linha para a pele. Ou com paquímetro, tá? Quem gosta de trabalhar com paquímetro, pode ser tanto com os 2. Importante é sempre checar as medidas para ver se estão batendo, tá? Um lado com o outro. Então, checar ali o comprimento, olha ali. Aqui no paquímetro ele sai 5 centímetros, tá? Ele vai mostrar exatamente quanto tem o lado e passar para o outro para a gente ver quanto tem também. Agora, o ponto alto, então, se ela tem 5 centímetros, a gente pode deixar um ponto alto de 3,5, tá? Então, foi o que a gente encontrou aqui. Caso a cliente não tenha sobrancelha, a gente encontrou 3,5, tá? Então, se ela tinha 5 centímetros de sobrancelha no total, dividiu no meio da 2,5, acrescenta 1 centímetro, 3,5. É ali onde vai ser o ponto alto.
Ok? Então, comparar todos os pontos para ver se estão iguais, para aí depois, então, unir as linhas. Agora, vamos lá unindo as linhas aqui. Uma dica, tá? Então, unindo os pontos com a linha, com o lápis aqui preto passando na linha. A linha tem que ser sempre reta, do ponto inicial até o ponto alto, linha reta, subiu. Ponto inicial, ponto alto, linha reta, subiu. Ponto alto, ponto final, linha reta, ponto alto, ponto final, linha reta. Depois você pode ir arredondando essas linhas, tá? Para deixar um aspecto mais natural. Com a caneta, que a gente usa para fazer o design, vai arredondando as pontas, que é onde está o ponto alto, não deixar de bico, ok? Não deixar com esse bico, fazer mais redondinho. Até a cauda também, a parte de cima da cauda, pode deixar mais arredondado, para ficar mais suave. Outra dica, aqui embaixo, vocês podem traçar uma linha aqui na parte de baixo, olha, definir onde vai começar a base e o início da sobrancelha, traçar essa linha reta até o outro lado, para começar as duas na mesma altura, e trazer a linha até o ponto final, porque o importante é a cauda não passar do início, porque se a cauda passou do início, ela vai ficar com o olhar entristecido, ok? Fica com a cauda negativa, que a gente chama de negativa. Também pode passar essa linha aqui, olha, onde iniciou de um lado, a parte da linha superior, unir, chegando a linha para o outro lado, para ver se as duas também vão começar na mesma altura na linha de cima, para ter certeza. Como que eu vou ter certeza? Depois com o paquímetro, ok? Eu vou ver se aqui está igual a altura, e aqui também quer dizer que elas estão começando, daqui a aqui também, e do ponto da linha de baixo ao ponto da linha de cima, para ver se checar se estão com a mesma grossura, tá? Agora, que é ideal, tá? O início aqui da sobrancelha. A grossura aqui, mínimo 0,5 centímetros, máximo 0,8, ok? Máximo, quando é um pouquinho mais grossa, 0,8 centímetros. Que não vai dar nenhum centímetro, tá? Meio centímetro, 0,8. Então, o ponto alto, onde tem aqui o ponto alto, tem que ser sempre um pouco mais fino do que o início, para que ela fique mais delicada. E o importante é a cauda sempre ser fina, mais fina, ok? Mais delicada também, para não ficar uma sobrancelha masculina, ficar mais delicada. Masculina, a cauda vai ser mais grossa e ela não é tão arqueada. A masculina vem um pouco mais reta, tá? Então, dá para checar esses pontos. Olha aqui, subiu, é uma sobrancelha arqueada. Aqui, quando essa linha subiu, aqui, quando eu estou no ponto alto, tá? Vou ligar os pontos. Aqui, olha, pode ter em média meio centímetro, tá? Ela vai subir, pode subir meio centímetro, um pouquinho mais, meio do que onde ela começou aqui, olha, para poder ser arqueada, tá bom? E depois descer. Agora aqui, então, importante, olha só, a cauda ficou na mesma linha do início da sobrancelha, tá? Então, unindo de novo os pontos, olha só. Ponto do início, ponto alto, de novo, linha de cima, ponto do início, ponto alto, linha reta, ponto alto, ponto final, ponto alto, ponto final. E passa a caneta e você vai fazer o projeto, tá bom? Sempre arredondando para ficar mais bonito nos pontos. Agora aqui, o que seria incorreto, então, como eu comentei com vocês, aqui a cauda passada a linha, olha só, do início, tem, para ela, tanto para o perfil dela, não precisaria descer com a cauda, tá? Tanto aqui, porque ela não tem pelinho aqui, não precisa. A gente vê que a sobrancelha dela já é bonita, ela é alta, né? Termina com a cauda mais para cima. E também ter cuidado para não descer mais ainda do que isso, né? Para não ficar com o olhar triste. A gente não pode. Então, essa linha é a nossa base aqui, do início até o final da cauda. Aqui seria um projeto ideal para ela, tá? Para o estilo dela. Olha só que bonito, a gente preencher mais com fiozinhos toda essa parte de dentro do projeto, a parte de baixo. Aqui, o ponto alto, a gente consegue fazer mais fiozinhos por aqui para dar essa levantada no olhar. Manter os fios da cauda, ok? E traçar mais fiozinhos aqui para preencher. Ia ficar lindo, esse seria o ideal. Assim, é o aceitável, que também a gente poderia escolher para ela. Esse estilo, ó, o ideal, que a gente chamou aqui, é a cauda mais alta. Tá vendo que a gente encontra aqui ela não chegou na linha?
Esse é o arqueado, que a cauda ela tá mais alta que o início, tá? E agora, o aceitável seria também se a cauda fosse parar aqui na mesma altura do início, ok? Mas tá vendo como ela não tem quase fios aqui nessa parte de baixo, tá? Da cauda? Então, o ideal é a gente parar por aqui, onde ela tem os fiozinhos, que vai ficar muito mais bonito, tá bom? Para não descer tanto, não fazer tanta cauda ali que não precisava, tá? Bom, cada um tem um perfil, cada um tem um estilo, cada cliente tem um estilo, então o ideal é a gente manter sempre a naturalidade dela, tá? É claro que a gente vai trabalhar dentro da linha branca, é onde eu trabalho dentro da linha branca, onde ela tem fiozinhos. E o fio a fio, a gente sabe que é o trabalho de fio a fio, ele vai desenhar fios naturais para preencher o design dela e aqui na frente também, tá bom? Agora, olha só como ficou bonito, então, o projeto, né? Ficou lindo o projeto para ela, perfeito. Olha só aqui do início, a gente penteando, só de pentear o fio dentro do design, ele encaixou perfeitamente dentro do design, tá? Fiozinho preenchendo aqui, pentear, é importante sempre pentear esses fios para a direção correta, para a gente fazer, para cortar, para parar. Tem gente que penteia errado e aí fica faltando fio ali depois, né, dentro do projeto, ok? Então tá lindo, preencheu, penteou para o lado certo, preencheu o design, ok? Então, aqui a cauda dela um pouquinho, aqui olha, terminando na mesma altura do início, praticamente. O início está bonito, preservando o design dela. Tudo que tinha em volta a gente limpou, depilou, tá bom? E agora aqui o resultado com rena, tá? O resultado com uma rena que a gente fez esse trabalho para ela, tá? Então, a gente conseguiu valorizar o olhar dela, limpou um pouquinho por baixo, permanecendo ali o fio dela, tá? A gente preservou os fios dela, só fazer pentear para a direção correta, para o design, aparar o suficiente, ok? Sem alterar o estilo dela. Então, foi um trabalho que a gente fez, tá? Porque tá lá no que é do parte do curso, uma parte do nossos módulos do curso online, da parte de rena, ok? Aqui a gente poderia fazer fio a fio também, de acordo com o estilo dela, né? Então, seria um fio fino, que seria o ideal para ela. A gente tem que escolher uma agulha ideal, então a gente não pode fazer um perfil de cliente como o dela, que ela tem os fiozinhos finos, fazer um microblading, por exemplo, com uma agulha mais grossa, deixar um fio mais grosso, que não vai ficar tão realista, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre de acordo com o perfil da cliente, tanto do design, sempre melhorar, valorizar o desenho que ela já tem, ok? E assim como os fios também, a gente tem que saber escolher a agulha, não trabalhar só com um tipo de agulha, ter várias opções para a gente conseguir acompanhar a naturalidade da nossa cliente, tá bom? Agora aqui, então, gostaram? Que bom que vocês gostaram do projeto, né? O início, meio, fim. O que eu quero comentar também, tá? No dia 4 de fevereiro, quem ainda não fez o cadastro na Masterclass, a gente vai ter uma Masterclass gratuita do meu método Microblading Nanobrown, onde eu vou mostrar um passo a passo de um procedimento com a minha técnica de microblading, meu método, e vou fazer ele comentado, e vai ser uma aula que vai ser às 8h30 da noite, só para quem está cadastrado, tá? Então, é importante vocês cadastrarem lá na página, porque a gente não vai fazer essa aula aberta, ela vai estar fechada, para um grupo fechado. Só vai receber o link de acesso a essa aula quem se cadastrou, tá bom? Aqui eu deixei o QR Code aqui para vocês na tela, que é só escanear com o celular que entra direto lá na página, tá bom? Ou você pode escanear, ou pode ir lá no meu link da bio do Instagram, que você também encontra, ou aqui eu vou passar para vocês o link da página de cadastro. 8h30 da noite no Brasil, 11h30 da noite vai ser em Portugal. Vocês vão conseguir ver o passo a passo, um estudo de caso de uma cliente, uma modelo que eu fiz com a minha técnica, tá? E ainda não acabou, ok? Vou vir tirar dúvida aqui com vocês, ó. Dominar o visagismo é o primeiro passo de transformar o seu trabalho em uma arte. Então, é muito importante. Microblading, o realismo, o avanço do microblading, que é o microblading nanobrowns.
Não é só a agulha, não é só a cor do fio, que também é muito importante, o anestésico correto, também o visagismo é o primeiro passo do seu trabalho virar uma arte. Então, você precisa dominar o visagismo, fazer o design correto para cada cliente, tá? Então, quem gostou desse conteúdo, a gente tem muito mais lá na nossa plataforma, que é só de design, visagismo, rena, diferentes tipos de rena. E aqui eu tive a oportunidade de passar um pouquinho do conteúdo para vocês, né? Que a gente tem pouco tempo durante essas aulas ao vivo. Senão, se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro ensinando. E eu quero saber se vocês têm dúvida. Eu vou postar essa foto, meninas, aqui. Quem está me acompanhando aqui, terminando a nossa live, ok? Eu vou postar essa foto aqui e quem aí aprendeu com a aula de hoje, quem acha que concorda comigo também que dominar o visagismo é uma arte, né? A gente consegue transformar nosso trabalho em arte. Comenta lá depois comigo no meu Instagram, tá? Meu Instagram é Gabriela Fortuna, quem ainda não me segue. Aí vocês comentam o que vocês acharam da aula de hoje, se vocês gostaram, e também o que vocês querem saber para as próximas aulas, que aí eu vou preparar mais conteúdo como esse para vocês, tá bom? Mas com temas diferentes. Então, vai lá comentar qual foi o ponto que vocês mais gostaram, o que vocês aprenderam aqui, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Beijo, meninas. Tchau. Obrigada.